ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Salve galera, conectado aí no canal da ESI JMJG Som e Imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática. Trazemos aqui para vocês mais um aparelho vintage que foi deixado aqui para manutenção na nossa assistência técnica especializada. Trata-se de um rádio gravador da Toshiba, o RT6100, um aparelho antigo, obviamente, né? Que tem aí apenas a função de toca-fitas, né, o tape deck, e as funções de rádio AM e FM e ondas curtas. A gente vai trazer aqui para vocês, né, uma demonstração aqui do funcionamento desse aparelho, que agora já foi reparado pela nossa empresa, a famosa troca de correias, né, e a manutenção no sistema de rádio que estava com defeito. Alguns problemas sérios aí na placa principal que foram consertados. Infelizmente, nem todas as peças existem para manutenção de reposição, então a gente não conseguiu deixar o FM e também as ondas curtas funcionando. Mas o restante do aparelho está perfeito, tanto a amplificação quanto a reprodução da fita, principalmente a parte do mecanismo aqui, a gente conseguiu fazer uma restauração completa. Então, é um aparelho produzido aqui no Brasil. A gente vai mostrar aqui, né? Então aqui é um aparelho fabricado aqui no Brasil, ó, sempre Toshiba do Amazonas, é o RT6100. Então ele tem aí originalmente faixa de FM, ondas curtas e ondas médias e também o AM, que é o MW ali que tá ali no fundo, tá? Mas tudo que deu pra gente restaurar de peça original e troca de correia a gente fez, tá? O aparelho funciona também com pilhas. Aqui do lado a gente tem uma entrada de fonte DC, né, aquela entrada padrão, e também funciona com energia elétrica, né? Então a gente também tem aqui uma entrada 110, 220, e se a gente puxar o cabo aqui, ele também apresenta a opção para 220, 240. É um aparelho bivolt, tá? Só prestar atenção onde você vai colocar aqui direitinho para não queimar o aparelho. Como aqui a gente está em São Paulo, a energia aqui é 127 volts, então está conectado aqui certinho, tá? Esse aparelho ele tem uma peculiaridade, né, que outros produtos não têm. Ele tem dois alto-falantes, tá? Aqui é um full range, né, vamos dizer assim, um alto-falante com as frequências quase completas, e aqui um tweeterzinho, tá? Aqui não tá de enfeite não, tanto é que eles colocaram aqui sistema de dois falantes. E realmente é um sistema de duas vias, né? Two-way aqui. Então a gente tem um tweeter aqui e tem um full range completo aqui. A gente tem um meterzinho, tá? Seria um VU, né? Digamos assim. Só que esse VU aqui ele funciona de três maneiras. Ele pode ser o VU, quando você estiver fazendo alguma gravação aqui, ele faz a medição ali da potência. Serve para medir a bateria, né? A pilha. Quanto mais próximo do mais ali, melhor. Quanto mais próximo do menos, a pilha está gasta. E na função de recepção de rádio, ele usa também aqui esse meter, naquela faixa verde aqui, que vocês, não sei se vai dar para ver ali, tem uma faixinha verde bem ali. Ela serve para sintonia do rádio, ou seja, quanto mais próximo dali, mais sintonizado você tá. E o botão de ajuste fino aqui do lado, que é esse botão que você pode girar, você consegue ajustar a sintonia fina, tá? E aqui é o botão de tuner, né? O dial, como se diz, que aí você tem aqui essa marcação para indicar qual a frequência da rádio que você vai estar sintonizando. Clássico aí dos aparelhos vintage. Aqui em cima nós temos o equipamento com as funções completas do rádio gravador, incluindo o pause, para você poder dar uma pausa na reprodução, avanço, play, retrocesso, função de REC, né, porque ele é gravador também, e o stop, que também é o eject, para abrir aqui o case. Uma chave de modo, que tem a função desligado, função rádio e função tape. Tá? Não tem entrada auxiliar, mas a gente vai mostrar para vocês que tem esse aparelho aqui, ou outro aparelho similar, como você pode, por exemplo, ouvir um CD player, um iPod,
um MP3 ou alguma fonte de áudio. Deixa eu mostrar um truquezinho para vocês aí. Aqui a gente tem a sintonia da frequência do equalizador, né? Tanto mais grave quanto um pouco mais agudo, o famoso tone, o ajuste de volume e a seleção de bandas entre AM, FM e as ondas curtas e ondas médias. É um aparelho que tem algumas funções aqui interessantes e também tem alguma entrada para ajudar a gente aqui. Ele tem entrada de microfone auxiliar com o remote, inclusive, né? Tem também a entrada auxiliar e saída de fone de ouvido, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa função aqui do microfone externo, para você usar ele aí. Então, vamos colocar ele na rádio aqui e vamos demonstrar como o aparelho funciona agora no modo rádio. Então, quem bebe já se prostitui. Depois que se embriagou, então essas pessoas que estão começando aí nisso aí, que saiam, procura a igreja, porque a igreja Deus e Amor é a melhor igreja que tem. Eu não estou fazendo acepção. E na Super Rede Boa Vontade Rádio, a música legionária, O Grande Segredo da Vida. A letra é um alerta. Então aqui a gente tem um ajuste fino, tá? Eu tirei da sintonia de propósito, pra você ver aqui o meter, ele caiu aqui a sintonia. Eu vou ajustar agora aqui de propósito a sintonia fina pra gente poder voltar a sintonizar a rádio. Determinada por Deus, porque o suicídio copia a alma de quem o pratica. Não resolve as angústias de ninguém. Entremos, pois, apenas no correto tempo, no tempo certo, na vida eterna. Ensinamento do irmão Paiva Neto, autor. Às 4h59, passar um telefone para você anotar, que é 259557. Eu tô indo, mas eu volto. Sou Renata Boldrini, com as notícias do cinema. Que tal? E agora nós vamos colocar na reprodução de fita cassete, né? Vamos colocar aqui o botão de abrir. A tampa não é tão suave como os aparelhos antigos, mais modernos. E não tem um sistema ali das engrenagens amortecedoras. Aí ele abre a tampa meio abrupta mesmo. Isso aí é assim mesmo, tá, gente? O aparelho desta forma. Então, ele não é auto-reverse, obviamente, ele só reproduz por um lado. E o defeito desse aparelho é que ele estava com a correia laceada e também tinha um problema com este carretel de bobinamento, uma engrenagenzinha também com uma correia, que no caso ele ficava patinando. E o que acontece? Quando esse carretel patina, obviamente a fita começa a embolar ali dentro. E aí ela começa a ficar toda mastigada ali. Então a gente conseguiu deixar 100% os carretéis agora estão funcionando. Então vamos dar um play aqui e conferir. Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. Conta logo suas mágoas todas para mim. E chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Que não vai embora. E chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Então, esse aparelho aqui, apesar de ser antigo, e é um aparelho mono, vocês viram que não tem aqui duas caixas, não é estéreo, é mono, mas apesar disso, o sistema de amplificador dele é muito bom. Inclusive ele usa um circuito integrado da própria Toshiba para fazer a amplificação, e o fato deles terem colocado duas vias, né, o full range aqui, um midzinho aqui, um tweeter, né, você tem uma qualidade sonora muito boa nesse aparelho, viu? É superior, inclusive, a muitos gravadores portáteis que a gente vê por aí.
E agora, para finalizar, a gente vai ensinar vocês que tem esse produto ou um produto similar como esse, tá? Desde que ele tenha essa entrada auxiliar, a gente pode ouvir um MP3 ou um iPod ou qualquer coisa que esteja tendo som com a fonte externa, mesmo que aqui não tenha a função de seleção de fonte auxiliar. Aqui deveria ter, nessa chave de seleção, deveria ter o auxiliar, para a gente poder comutar, mas de fábrica ele não vem. Mas a gente descobriu que dá para fazer. Então eu vou plugar aqui uma fonte externa, que pode ser inclusive aí um DVD, né? Desde que você tenha um cabo P2. Tem que ser um cabo P2 para poder reproduzir, viu, gente? Então tem um P2 aqui que é estéreo, porque o aparelho é estéreo, mas o certo seria um P2 aqui mono. Mas como eu não tenho agora no laboratório, eu vou usar o estéreo mesmo, tá? Como que a gente vai fazer para ouvir uma fonte externa usando o rádio gravador como amplificador? Nós vamos colocar aqui na função música do meu aparelho. Então eu vou colocar aqui esse meu aparelho auxiliar na função música, vou reproduzir aqui. Vocês podem ver que está rolando ali, né? Dá para ver que está tocando a música. O que eu vou fazer? Eu vou plugar agora aqui na entrada de microfone. Não é a entrada auxiliar, tá? É a entrada do microfone, tá? E agora eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui apertar o pause. Depois eu vou explicar o porquê. E o play. Estou ouvindo o meu aparelhinho aqui externo. Aí vocês vão me perguntar, mas que mágica que eu fiz aqui? Eu não fiz mágica nenhuma, gente. A mágica é o seguinte, esse aparelho ele serve para ser amplificador. Se você usar, como eu fiz aqui, um cabo P2, desde que você acione o tape. Acionando o tape, você vai acionar aqui o circuito de amplificador e liberar a entrada do microfone como se fosse um microfone externo. Então aí você vai conseguir ouvir a fonte de áudio como eu estou fazendo aqui. Pode ser um CD player, um MP3 ou alguma coisa nesse sentido. A amplificação dele é boa, apesar de ser um aparelho antigo. É um aparelho bastante potente, conforme vocês já viram aqui. Eu não subi todo o canal, tá? Mas é um amplificador bem legal. Por que o pause? Para você não deixar a fita rodando aqui dentro, já que você não vai ouvir a fita. Só estou fazendo isso aqui para liberar a entrada do canal auxiliar. E dessa forma você não gasta o mecanismo que vai ficar ali dentro girando, girando, girando. Você pode correr o risco de estragar alguma engrenagem ou até desgastar alguma correia. Então dessa forma, com o pause, ele segura aqui, não deixa girar e você consegue liberar a entrada para usar ele como um reprodutor auxiliar de uma fonte, como eu estou fazendo aqui com o meu iPodzinho aqui. Beleza? Então é isso aí, gente. Mais um vintage aí reparado com sucesso pela nossa empresa. E se você também é dono aí de um aparelho vintage como este e não encontrou quem faça a manutenção especializada, mesmo com falta de peças, a gente consegue ainda recuperar algumas funções do seu aparelho. Se não der para ser 100% como este, pelo menos 70% a gente consegue fazer e voltar. Pelo menos a parte do tape funciona 100%. Infelizmente só não conseguimos liberar o FM desse aparelho por falta de peça de manutenção. Infelizmente não tem como comprar e a gente não conseguiu reparar. Então se você gostou aí, conta com a gente no próximo vídeo, mais clássicos vintage que foram deixados para reparo aqui na nossa empresa. Um grande abraço e até a nossa próxima produção. Este vídeo foi produzido por ESI JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções.
reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.